Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação. O tema de hoje chama-se Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, de versículo 14 a 18, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, de versículo 14 a 18, o apóstolo Paulo nos escreve: Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis. Pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo. Como diz o próprio Deus: no meio deles habitarei e andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor: sai dessas coisas e afastai-vos. Não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei. E serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus sempre toca muito para me pregar esta palavra. O apóstolo Paulo, quando nos escreve, ele diz muito claramente o que é santo e o que é profano. O que é santo e o que é profano. Diz o apóstolo Paulo: não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis. Não participe do mesmo caminhar dos infiéis, dos pecadores. Pois que afinidade poderia existir entre a justiça de Deus e a iniquidade, o pecado? Que afinidade haveria de existir? Ou que comunhão entre a luz de Deus e as trevas de Satanás? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que acordo haveria entre nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás, Belial? Que combinar o templo de Deus com os ídolos? Acaso combinamos o templo do Deus vivo com as imagens, com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Deus vivo. Como diz o próprio Deus: no meio deles habitarei e andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor: sai dessas coisas e afastai-vos. Não toqueis de nada de impuro, e eu vos acolherei. Irmãos, o Senhor está dizendo: se afastai, sai dessas coisas, sai das imagens, sai dos ídolos, sai das adorações falsas. Não toqueis em nada do que é impuro, e eu vos acolherei, diz o Senhor. E serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos e queridas irmãs, que acordo haveria entre nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás? Haveria algum acordo? Que acordo haveria entre o poder do Espírito Santo e os ídolos e as imagens? A se afastai-vos dessas imagens, desses ídolos. Eles não são de Deus. E o Senhor virá e te acolherá, porque Ele é fiel. Ele será um pai para vós, e vós sereis seus filhos. Amém.